Então, o conteúdo de hoje, nós vamos direto ao ponto. Juro para vocês que eu queria falar super sobre como a clínica começou, só que a voz do povo é a voz de Deus, então o que que a gente faz? A gente fala sobre o que o povo pediu, que é contagem de folículos antrais. E aí, oi Lívia, nossa, cheio de seguiloucas, olá. E aí eu vou passar por alguns temas. Primeiro, tá? Primeiro de todos, o que que eu fiz? Eu peguei o consenso mais atual da SWOG, que é a revista mais renomada em ginecologia e obstetrícia. E, e, e eu fiz alguns pontos, eu pontuei algumas coisas para resumir e para ficar didático e para ficar joia nesse artigo. Então a gente vai começar falando que assim, todo mundo está recebendo e vendo a necessidade. E assim, a gente está recebendo uma enxurrada, um troço maluco de informação e de necessidade de contar folículo nas pacientes. Qual o contexto? Qual o negócio, o buzu por trás disso tudo? A galera tá ficando mais velha, tá querendo engravidar mais tarde e, obviamente, a gente tem uma reserva ovariana que vai acabando ao longo do tempo. E ela vai indo embora à medida que o tempo passa. Então, a gente tem que fazer o quê? Prever métodos de como avaliar essa reserva ovariana. Tem hormônio, tem método hormonal durante muito tempo, mas a contagem de folículos antrais, ela é um aliado excelente. E aí, quem é radiologista recebe um monte de pedido de contagem de folículos antrais. Quem é ginecologista sabe que tem que contar. Quem está aqui e lida com infertilidade tá mais do que careca de contar, né? Bota o transitor, começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, já bota no ovário 5, tremendo. Enfim. E aí, qual que é a ideia dessa live? Pegar vocês e contextualizar vocês no que importa na contagem de folículos, independente se você é gineco, se você é radiologista, se você trabalha com infertilidade, em clínicas de fertilidade, beleza, você deve saber mais que eu sobre contagem de folículos, porque você vive com isso. Mas a galera não sabe. E aí temos coisas bem principais. Primeiro que eu vou falar, por que a gente conta folículo? Acho que meio que eu já falei. 2, quais as medidas que a gente usa? 3, quando contar? Em que parte do ciclo? 4, qual a influência de hormônios na contagem de folículo? Minha paciente está tomando enfim. O que eu faço? Falo para ela que não tem folículo? Outros pitfalls. Exemplo. Pitfall é aquilo que faz você falsear a contagem, ou para mais ou para menos, entendeu? Então, quais são as outras coisas que fazem falsear? Sexto, conta junto ou conta separado? Um por ovário, tudo junto, tudo no mesmo bolo. Sétimo, por que o número importa? Oitavo, quando que eu posso contar? Tipo assim, hum, eu tenho competência para contar folículo se eu só faço ultrassom transvaginal? E competência do examinador, no caso, e como contar, obviamente, a técnica e número de exames que você precisa para ser competente. Então vamos lá. E por último, vantagens dos 3D e do 2D, vantagens e desvantagens de cada jeitinho de contar. Então vamos começar com a primeira pergunta. Por que contar folículos? Contagem de folículos, ela é necessária para basicamente dois cenários. O cenário da ginecologia e o cenário do mundo da infertilidade. No cenário do mundo da infertilidade, onde a pessoa está buscando estimular a ovulação, fazer estímulo ovariano, você precisa da contagem de um jeito para que, dependendo da contagem e dependendo do tamanho dos folículos, você vai ter Você vai usar algum remédio diferente. Enfim, você vai usar algum mecanismo diferente para fazer um... uma contagem de folículo. Desculpa, uma estimulação ovariana. Desculpa. Segundo, no contexto de ginecologia, mundo de ginecologia, isso vai te dar informação sobre chances de gravidez da pessoa de acordo com a idade e quanto perto da menopausa ela tá. Ok? Beleza. Então é para isso que a gente conta folículo. E como a galera tá ficando mais velha, essa necessidade tem aumentado.
Quando que a gente conta? Que fase do ciclo menstrual? E aí, Karina, qual é a melhor fase para contar folículo? Vamos lá, vamos pensar comigo. Primeiro, quando é melhor dos mundos, fase folicular inicial. Lá pelo quinto dia, terceiro a sétimo dia. Essa fase folicular inicial é a melhor, por quê? Porque é quando os folículos estão mais suscetíveis ao estímulo do FSH, de crescerem, quando eles estão mais prontinhos ali. Então, você tem uma corte folicular que é mais fidedigna, teoricamente. Então, tanto para a FIV quanto para o pessoal que é da ginecologia, a melhor horário, desculpa, eu estou, como é que é? Eu estou pausando. Vou falar uma coisa, eu tô péssima de fala, assim, de dicção, falando devagar, porque dormi mal, tô com sinusite, caos, gritaria, uma coisa de louco, então eu vou ficar falando vocês que me aguentem. Enfim, estávamos falando como contar. Fase folicular inicial, melhor para quem vai fazer FIV, para quem vai fazer estimulação ovariana. Mas na prática, o que se viu? Isso tudo está no artigo da ISWOG, tá? Todo no artiguinho bonitinho da ISWOG, que é um guia que demora horrores. Eu tô só resumindo para vocês pegar ou escutar e gravar e levar para casa. Na vida geral, tem trabalho, inclusive, que está na ISWOG, que mostrou que não importa a fase do ciclo, que independente da fase do ciclo, a contagem é fidedigna querendo ou não, se você quer fazer estimulação ovariana ou não, tá? Independente do período do ciclo, a resposta pareceu a mesma em vários trabalhos. Então, beleza. Na prática, não tem fase ideal. Quer dizer, tem fase ideal, mas não tem a melhor fase. Por que não tem a melhor fase? Porque depende da sua paciente. Veja bem, você tem uma paciente que precisa dessa contagem, sei lá, porque ela tá desesperada, não sei o que lá, enfim, sempre tem, a galera sempre quer como é que a gente fala? A galera sempre quer tudo pra ontem, concorda? Beleza, então ela tá lá desesperada porque ela acha que não vai conseguir engravidar, enfim, tal. Ou até mesmo ela não tá lá com seus 36 anos, não tá conseguindo engravidar, tá com, infertilidade, há 1 ano tentando engravidar. E aí você vai fazer, ela que precisa de uma contagem de folículo, você vai falar assim: "Ah, não, você vai só vir mês que vem". Pô, ela tá com 36, ela perdeu 1 mês. Pra quem tá desesperada, isso é demais de tempo. Então, o que você faz? Você marca em qualquer período do ciclo, porque você menstruou agora só depois que você menstruar de novo. Ah, mas eu não tenho dia, não sei o que, naquele dia não dá, daí só no outro. Aí a mulher vai lá e vai fazer 3 meses depois do exame. Então, considerando a questão tempo, também a gente tem que levar em consideração uma coisa chamada bom senso, tá? Bom senso. Então, como não importa o tempo, em que parte do ciclo você tá medindo, tá? Você pode medir a qualquer momento e ponto final. E é isso aí. Então, eu repeti várias vezes a mesma coisa porque é para pegar. Você pode medir qualquer momento. Ou seja, baixou a paciente no seu transvaginal ali no seu, na sua sala, tem 30 e poucos anos, você pode contar, tá? Não precisa necessariamente vir com um pedido de contagem de folículos. Qualquer momento é momento, qualquer hora é hora. E aí, a gente vai pro seguinte: contei folículo. Isso é real ou isso não é real? Ou seja, o quanto hormônios influenciam, o quanto anticoncepcional influencia na contagem de folículo. Aí a gente, de novo, tem 2 cenários. Primeiro cenário é uma mulher usando anticoncepcional contínuo, ou Mirena, ou enfim, um método hormonal, às vezes de bloqueio de menstruação, às vezes tem que bloquear a menstruação. Mas no método hormonal ali a tempo e com uma contagem exagerada, sei lá, mais que 20. Essa paciente, a gente já tem um cenário que opa, apesar de hormônio, ela tá com uma contagem folicular grande. Ela pode ter um SOP, por exemplo, ela pode ter um ovário policístico, ela pode, se quiser fazer uma FIV depois, ter um maior risco de síndrome de hiperestimulação ovariana. Então, a gente tem isso. Fala no laudo? Não, isso eu tô falando para vocês saberem, tá? Você escreve um número no laudo, tá? O número de contagem de folículos. E se for necessário, na verdade não é sempre necessário, você bota a data da última menstruação e se não tiver a data da última menstruação, o status hormonal dela, sei lá, menstruação bloqueada, ou em uso de Dianogest, ou em uso de Mirena, enfim. Tá? Você bota o status hormonal dela no laudo. Por que é legal constar um status hormonal no laudo? Por quê?
O médico vai pegar aquele laudo de contagem de folículos, vai ver que ela não usa nada e vai ver a contagem de folículos, cara crachá. Fazendo isso, você poupa tempo e cérebro do paciente, poupa de ele perguntar, enfim, você facilita o trabalho do colega. Que no caso é o nosso trabalho como radiologista, facilitar a vida de todo mundo, do paciente e do clínico, ginecologista, clínico, enfim. Beleza. E segundo, o outro cenário que é uma paciente que usa anticoncepcional e tem uma contagem folicular baixa. O que é uma contagem folicular baixa, Karina? Eu vou falar a seguir. Essa paciente, primeiro, você não assusta ela. Por quê? Porque hormônios influenciam negativamente na contagem de folículos, tá? Hormônios, de forma geral, qualquer, seja Mirena, né, progestágeno, seja o Cailina, progestágeno também, seja antioral, que a pessoa menstrua normal, seja antioral contínuo, seja whatever, eles influenciam negativamente. Ah, por quê, Karina? Não sei, tá? Peraí. Saiu. Voltando. Gente, volta. Voltou. Desculpa, meu Instagram falou que eu não posso mais fazer live. Voltando. E... Gente, tem alguém me mandando solicitação para participar do vídeo? Eu não vou abrir para ninguém, tá? E isso tá começando a incomodar um pouquinho. Enfim, bora lá. Contagem baixa em quem usa hormônio. Muita calma nessa hora, por 2 motivos. Você não vai desesperar a paciente por conta dessa contagem baixa. Por quê? Porque falseia negativamente, tá? Falseia negativamente, ponto final. E aí, o que você vai fazer nesse momento? Porque aí a gente tem alguns cenários. Cenário que a paciente já está desesperada, que ela quer engravidar, mas ela não parou antes ainda. E aí ela tá lá nos seus 30 e poucos, e eu acho que eu vou esperar no que vem, eu acho que não sei o quê. Mas eu vim aqui só dar uma avaliada, né? Afinal, aí chega lá, tem 3 folículos no ovário e 2 no outro. Aí você fala pra ela, olha, tem 5, o normal é até 4, quer dizer, é mais que 4, mas tá meio baixinha, né? Até 8, nananana. Aí começa a bater o desespero. O que você faz nesse caso? Possivelmente, o ginecologista está ciente de que isso acontece, tá? Você não precisa escrever no laudo isso também, mas você conversa com ela, olha, você tá usando Mirena, você tá usando anticoncepcional oral. Pode baixar. Se você quer realmente ter uma avaliação fidedigna disso, você pega e descontinua o método anticoncepcional que você está fazendo e retorna em 2, 3 meses para reavaliar essa contagem. E aí você vai ter uma contagem real, oficial, daquilo que está acontecendo. Então, essa é a conduta de acordo com a ISWOG. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Eu li o artigo inteiro e fiz um resumo em pontos e eu estou falando para vocês. É isso que eu estou fazendo. Beleza. Bora lá. Outros pitfalls, outras coisas que falseiam na hora a contagem de folículo, que jogam para baixo, tá? O que joga para baixo da contagem? Coisas que, primeiro, ocupam, vamos raciocinar, tá? Coisas que ocupam o tamanho do ovário, coisas que escondem, no final das contas, coisas que impedem a mobilização do ovário e coisas que impedem que você veja direito. Coisas que empurram o parênquima do ovário para fora, tomam conta do ovário. Cistos. Cisto, grande, endometrioma. Karina, qual o tamanho? Não sei. Tá? Não sei. Sei lá, maior que 3, maior que 4, maior que 5, enfim. Cisto vai ocupar parênquima. Ocupando parênquima, às vezes ele esconde alguns folículos, tá? E aí a gente nunca vai saber, porque assim, se a paciente tiver, sei lá, 12, 15 folículos, tiver 30 anos e tiver um cistão, tá tudo bem. Se ela tiver um cistão e tiver 2 folículos, aí puta, mano, 3, 4 já ajuda. Se você achar 2, já muda a classificação. Então, se tiver, é difícil a gente mensurar e quantificar isso, não tem um consenso dizendo, se tiver um cisto maior que tanto. Não, eles só dizem assim, presença de endometrioma, presença de cistos, ou qualquer coisa que ocupe o parênquima ovariano, eles reduzem falsamente a contagem. Então você vai falar, olha, pode estar baixo por causa do cisto, vamos ver o que a gente pode fazer. Segundo,
Cirurgia recente. Quem que nunca ouviu falar por exemplo, o paciente que vai operar endometriose e que tem endometrioma, tem muita gente, por exemplo, muito médico, que prefere, em vez de fazer uma cistectomia, que a gente chama que é tirar todo o endometrioma com a cápsula, prefere só chegar lá e dar uma aspiradinha assim. Por quê? Porque tem paciente que quer engravidar logo depois da cirurgia e às vezes a cistectomia, mexer ali, cutucar aquele ovário loucamente, faz o quê? Faz reduzir a contagem ovariana por algum tempo. Então, tem médicos que preferem só aspirar o endometrioma, tentar minimamente possível mexer naquele ovário no sentido de cutucar, para não alterar a contagem de folículos e fazer com que uma gravidez seja mais fácil em ciclos próximos, em ciclos consequentes, tá? Problemas nesse sentido. Se o cara só aspirar o endometrioma volta, tá? Se o cara não aspirar e cutucar lá, e mexer, arrancar o cisto fora, aí a gente reduz a contagem de folículo. Mas, de fato, qualquer cirurgia pélvica em si reduz a contagem folicular para sempre, não, por um tempo, tá? Por um tempo. Qual tempo? Não sei. Não sei tudo, gente. Eu só tento resumir o que eu leio para vocês, tá bom? Aderências cirúrgicas também. Por quê? Porque é aquilo que esconde. Lembra que eu falei que é aquilo que ocupa, tem aquilo que mexe, que cutuca, tem aquilo que esconde. E aquilo que esconde são aderências. Então, às vezes, na aderência, você não consegue ter uma avaliação perfeita do ovário. E o próprio ovário, ele tem uma limitação física, porque ele está grudado em alguma coisa, e aí os foliculinhos que estão por ali, eles não conseguem aparecer direito. Então, a aderência explica também, falseia para baixo a contagem, tá? Pitfall. Outro, e o último, que às vezes a gente não pensa muito, mas o próprio aparelho. Às vezes ele nos prega uma peça. Primeiro, tem muito artefato, né? Artefato. Mas sabe aqueles artefatos de reverberação? Às vezes eles tornam a imagem muito cinza e você não consegue ver pequenos folículos. Então, o que você faz? Você tem que usar um preset de bastante contraste. Porque o que é preto e o que é branco. Não tem muito tom de cinza. Esse é o primeiro passo. O segundo é reparar, quer dizer, na verdade, o primeiro é notar que o seu aparelho, de repente, pode estar mascarando a contagem de alguns folículos. Por quê? Porque às vezes a gente nem nota isso. Aí, como que eu, Karina, faço? Bom, eu tenho um preset específico para ovário. Ovário, que eu acho que chama ovário rápido. Esse é o nome do meu preset. Eu boto o nome do jeito que eu quiser, mas é ovário rápido. Por quê? Porque no ovário, nesse preset de ovário rápido, é assim, preto é preto, branco é branco. Tem um contrastão e não tem muito tom de cinza, não. Porque aí eu sei quando é folículo e eu sei quando não é folículo. É óbvio que antes eu vou olhar com o meu preset geral, tá? Mas na hora de contar o folículo, para contar, para ter uma contagem bem fidedigna, eu uso esse. E aí o que é preto, eu sei que é folículo, o que não é preto é parênquima ovariano. Então, o preset também pode falsear. E como que a gente resolve isso? Conhecendo o aparelho. Conhecendo o aparelho que você trabalha. E aí, isso é uma tensãozinha, sabe? Aquela tensãozinha básica. Ah, Karina, qual o tamanho dos folículos? Tem toda uma teoria linda, né? Sobre os folículos, eles são desde... Deixa eu botar aqui. Até esqueci. Assim, não que eu não gosto. Eu gosto de entender, mas não gravo. Mas assim, você tem termos de folículos. Tem folículo, como é que é? Deixa eu olhar aqui. Ó, folículo primordial, depois primário, depois secundário, depois terciário, depois antral. Ou terciário e antral, terciário e antral. Então você tem um monte de foliculinho, né, até chegar aos folículos antrais, que são os de 2 a 10 milímetros. É o que importa saber nisso. Importa saber que esses de 2 a 10 são aqueles que respondem ao FSH, à estimulação ovariana, enfim. Aqueles folículos primordiais são aqueles que a gente nasceu. Então, eles estão lá, eles são só, sei lá, uma celulica, né? 2, 3 celulinhas, formam um epitéliozinho com o ócito dentro. E aí eles vão crescendo, vão virando primário, secundário, blá, blá, blá. E aí o que importa pra gente são os antrais, que medem de 2 a 10 milímetros, e esses são sensíveis à estimulação ovariana, e é por isso que a gente conta eles. Se tiver estimulação ovariana, tanto exógena quanto endógena, porque aí um deles vai ser estimulado lá pelo FSH, bonitito, vai virar o quê? O folículo dominante, o maiorzinho. Aí, esse é o que ganhou a batalha do mês, né? Aí ele vai romper, ou não vai romper, ou vai ovular, ou não vai ovular, depende muito
da paciente, depende, enfim, né, do caos que a vida que ela tá, e se ela tá de boas, ela ovula, se ela não tá de boas, ela não ovula, e a vida segue, e a gente vai recebendo os pacientes estressadas o tempo todo, e a gente precisa fazer o quê? Tentar deixar elas tranquilas, apesar do caos. 2 a 10 são os folículos que a gente precisa contar, de 2 milímetros a 10 milímetros. Mais que 10 milímetros não é, porque já virou dominante, menos que 2 milímetros você nem enxerga, tá? Por que que o número importa? Tá? Por que que... Na verdade, não é essa a pergunta é: conto total? Conto tudo? Boto tudo num bolo? Ou conto por ovário? Por que que isso importa? E, inclusive, existe tabela bonitinha de classificação de número de folículos por ovário ou de número de folículos totais. Mas vamos lá. Para reprodução assistida, para o povo da FIV, é total. O número que vale é o número total, tá? Somos 2 ovários e essa é a contagem total de folículos ovarianos. Para ginecologia geral, a gente usa por ovário, número de folículos por ovário. E a gente usa isso, de certa forma, como que eu coloco no laudo? Eu coloco separado. Ah, Karina, por que tu coloca separado? Veja, porque todo médico tem a capacidade cognitiva de somar direito com a esquerda. E como a gente tem a capacidade cognitiva de somar, não faz sentido eu fazer um trabalho que a pessoa não vai conseguir dividir, tá? Entendeu? Se eu contar tudo, somar e dar o número total somado, o médico o ginecologista geral, ele vai olhar aquilo e ele não vai saber quanto foi direito e quanto foi de esquerda. Então, assim, eu tô ensinando como não ser um idiota na radiologia, tá? Como não ser um babaca na radiologia. Como não fazer um laudo tosco. Você vai lá, quando for fazer a contagem de folículos, bota número de folículos centrais à direita, tanto. Número de folículos centrais à esquerda, tanto. Tá? E por que que para FIV tem essa importância de tudo junto? Porque existe um número e esse número acima de 20... Boa, Tati! Tudo bom? Existe um número mágico que chama acima de 20. Se você contar acima de 20 folículos e essa paciente for para estimulação ovariana, ela corre o risco de ter uma síndrome de hiperestimulação ovariana, que é um caos, que é caótico para o paciente, pode dar um monte de BO. Então, os médicos precisam desse número total para prever ou ajustar a dose, ou enfim, ou mudar o ciclo de FIV, N alternativas. Basicamente, se você der o número de folículos no direito e o número de folículos no esquerdo, o médico vai saber somar. E se ele for para FIV, obviamente, a pessoa que está fazendo a FIV, ela sabe até mais que você sobre contagem de folículo e tal. Então é bom ser você... Nesse caso, aí eu brinco, né? Aí entra a competência do examinador. Porque, como que se conta? Primeiro, como se conta? Segundo, o quão bom eu preciso ser para contar folículos. Né? Terceiro, como eu conto no sentido do aparelho, tá? Qual a técnica, enfim. Então, vamos resumir isso tudo em um belo parágrafo. O belo parágrafo é assim. A competência do examinador, não há consenso sobre isso. A ideia é que você tenha performado de 20 a 40 exames na vida para poder saber contar folículo. Não necessariamente contar 20 ou 40 ovários, enfim, e sim fazer 20 exames, é isso que está escrito lá. Na prática, essa é a teoria. A teoria não tem consenso por em 20 a 40. Que eu acho que é o número de exames mínimos necessário para você não sair falando bobagem o tempo todo. Existe uma curva de aprendizado que deve ser respeitada, tá? Eu acho que a gente sim precisa... Por exemplo, quem nunca fez ultrassom e já passou da faculdade, já passou da residência e tal, essa pessoa ela pode começar a fazer ultrassom, agenda de primeira, viu uma aula online e sai fazendo no dia seguinte? Não, se for dar o laudo. Eu acredito que
você faz, talvez, você acompanha alguém, vê alguém fazendo, tá? Ou você pega e tem que treinar de alguma maneira. Não precisa ser de 20 a 40, mas você tem que ter um primeiro contato com o aparelho e como se mexe, tá? Um primeiro contato ao vivo. Não dá para sair direto, totalmente sem estudo para fazer, tá? Mas a curva de aprendizado é relativamente muito rápida quando você tem a orientação correta. Então, à medida que você aprendeu a fazer ultrassom transvaginal, viu o útero, viu o ovário, se você vê o ovário, você consegue contar folículo. Por quê? Porque como que é a técnica? Existem 3 maneiras de contar. A primeira é simples. Você vai, olha e conta. Olha o ovário, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o outro ovário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, Karina, me perdi. Bom, então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovário esquerdo, vai bater uma foto e vai escrever 8 folículos antrais. Porque daí você faz o quê? Você não esquece quando você for laudar. Aí você faz a mesma coisa quando você estiver do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí bate a foto e fala 10 folículos antrais. Tá? Aí você, na hora que for laudar ou que for usar, tá lá, tá 10. Ah, beleza, 10 no esquerdo, 10 no direito. Essa é a primeira, a mais fácil, a mais usada. A segunda é, nunca fiz, mas fazer em 2D com o Cine Loop lá, que é um negócio que tu vai e tu grava, tá? Tu grava o Cine, aí depois tu pega lá no teu aparelho, né? E você vai pegar e vai olhando com o Cine, contando um por um, por um, por um. Dá igual, mas é a mesma coisa que fazer na outra. Só que dá mais trabalho, porque você vai ter que baixar o vídeo, você vai ter que olhar o cine, você vai ter que ir para lá contar outro. É mais fácil contar na hora e anotar lá na própria fotinha que você bate. O segundo método é o 3D. Na verdade, o segundo método divide em dois. Em 3D simples e aqueles sono maravilhoso, tal, que fica todos 3Dzinhos, sabe? De um monte de folhinho, folhinho. Esse joia é lindo, é fofo. Porém, ele tem algumas limitações. E as limitações desse método são principalmente que, como você está jogando a sua visão para a máquina, você tem a limitação da máquina, que às vezes ela não reconhece alguns folículos menores, às vezes, mesmo você segurando o transdutor em algum lugar, acaba não pegando um canto. Então, é uma técnica que às vezes demora mais, porque você tem que analisar a imagem renderizada, porque você precisa do seu olhar humano para corrigir eventuais falhas da máquina, e isso demora tempo, que era o tempo que você podia ter ficado lá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, batido a foto, anotado o número e joia. Então é simples assim. Quais as dificuldades em contar os folículos na forma 2D, a forma clássica, a forma mais usada? Olha, eu não vejo tanta dificuldade. Às vezes é difícil quando o seu ovário é difícil. Mas quando o ovário é difícil para você fazer um 3D, é difícil para você fazer qualquer coisa. Né? Então, o que eu faço nesse momento do difícil? Né? Manobra bimanual. Aproxima o ovário lá da sua mãozinha, firme na mão, e vai olhando bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse momento é um momento de silêncio. Você fala para o paciente, olha, eu vou contar, eu preciso me concentrar. Se você tem uma mente boa, você faz tudo junto. Às vezes eu tenho, às vezes não. E então você vai ter a competência do examinador nesse momento que você se sentir hábil a achar um ovário e fazer assim nele, tá? Esse é o momento em que o examinador está competente, de acordo com a ESWOG, mais ou menos isso. Claro, deve ser contado, olha o que a ESWOG fala. Deixa eu achar, agora eu tô a cola, hein? E outra coisa que eu não falei, tá? Números importantes. Agora pro finalzinho da live, que eu já passei. Falei, passou até o horário. E não tomei um café. Contagem, o que vale? O que você vai falar para o paciente, tá? O que é uma baixa contagem folicular? O que é uma contagem folicular avacalhada, cheia, muita? Considerando a contagem total de folículos, tá?
Aí a gente leva em consideração para falar para paciente a contagem total e não por ovário necessariamente. O que a gente tem na ISWOG? De 0 a 4 folículos totais, você tem uma baixíssima reserva ovariana, tá? Baixa reserva ovariana. E aí, qual o risco disso? Bom, o risco é de aumento, o risco aumentado na menopausa nos próximos 7 anos e o risco reduzido de chance de gravidez. É esse o risco que você tem, tá? Então, se você vê de 1 a 3 folículos por ovário, desculpa, não é tudo. Se você vê de 1 a 3 folículos no ovário, você vai falar, olha, a menopausa está mais perto do que longe. Então, um risco aumentado de menopausa nos próximos 7 anos. Olha, vai ser mais difícil engravidar. É claro que, descontando se a paciente teve cirurgia recente, todos aqueles pitfalls que eu falei, hormônio, blá, 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 você conta isso. Se tiver isso, eu usar hormônio, você fala, olha, tem que repetir, tem que falar com seu médico. Não sei. Não sei, é chato de falar. Por isso que eu tô dando tanta informação para vocês aqui nessa live. E de 4 folículos por ovário a 24, em mulheres com idade reprodutiva, tá bom, tá? Tá bom. Isso em mulheres com idade reprodutiva que não vão fazer FIV, tá? Veja, lembra que é o cenário do mundo da FIV e o cenário da ginecologia geral. Então, vamos lá. O cenário do mundo da FIV, você conta todos os folículos juntos. Bota tudo num bolsinho. Nesse bolsinho, a gente tem que até 8, tá? Até 8 é ruim. Acima de 20 também é ruim. Então, de 9 a 19 é bom. Em que fase desse exame deve ser feito? Gisele, tudo bom? Então, Gisele, eu falei no comecinho da live, tá? Qualquer fase. Se você quiser mais informações sobre o qualquer fase, eu acho que eu entendi por uns 10 minutos o qualquer fase. Mas é qualquer fase, tá bom? Então, se você tem 8 a menos e você tá tentando FIV, isso é ruim. Se você tem mais que 20, isso também é ruim. Mais que 20 é ruim porque chance de síndrome de hiperestimulação ovariana. Menos que 8 ou menos é menor. É ruim porque taxa menor de gravidez. Se você está no mundo da ginecologia, você conta o ovário. Você olha por ovário e aí isso você vai falar para a paciente. Aí eu acho que pega. Sim, eu vi que você chegou agora, Gisele, bem tranquilo. Que é o mundo da maioria daqui. A maioria de vocês. A maioria daqui, Bianca, quer entrar mesmo na live? Se tu quiser entrar, eu te chamo. Tá? Mas escreve aqui se você quer entrar na live. Que você tá bagunçando meu raciocínio. Bora. No mundo da ginecologia, que eu acho que é o mundo da maioria das pessoas que me assistem, a gente vai olhar cada ovário e vai... Quer participar? Quer dar um oi? Então tá. Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. E aí a gente tem numerozinhos mágicos. De 1 a 3, menos que 4, é ruim. Vai entrar na menopausa em 7 anos. De 4 a 24 é bom. Tá bem bom. Independente se tem SOP ou não, tá? E mais que 25, não o quê? E mais que 25, risco de hiperandrogenismo, tá? É risco de ruim. Então vamos aceitar a Bianca. A Bianca, entraram ao vivo com a doutora Bianca. Gente, a Bianca é uma das primeiras alunas que eu tive na história. E aí a gente recusou, fala sério. E a gente virou amiga. E aí ela me enche o saco. Então, então não manda solicitação, pô. Então, gente, assim. Espero que no meio dessa bagunça... no meio dessa bagunça que a Bianca fez agora, vocês tenham entendido. Que a gente tem dois mundinhos na contagem de folículos. O mundo da FIV e o mundo da gineco geral. No mundo da FIV, a gente usa a contagem total de folículo para, independente do, sei lá, dependendo do estado da pessoa, né? Vou fazer tal estimulação ovariana, ou ela tem tantos riscos, tanta chance de gravidez, enfim. O mundo da FIV é um mundo paralelo.
No mundo da ginecologia geral, você usa a quantidade de folículos por ovário. E aí, menos que 3 é ruim, mais que 25 é bom. E em que fase do ciclo? Qualquer fase do ciclo, qualquer momento. Algumas coisas podem falsear. O que pode falsear? Presença de cisto, endometrioma, a paciente usando hormônio, tudo falseia para baixo, tudo joga para baixo. O que tem que fazer nesse momento? Ou tira endometrioma, ou sei lá o que, enfim, ou tira hormônio também. Vai fazendo coisinhas até você se adaptar. Qual a idade ideal para começar a avaliar e ver reserva ovariana? A ISOG fala 35, tá? A ISOG fala 35. Opinião pessoal da Karina, não tenho. Não tenho. Eu vejo um monte de gente falando que é máxima de... Trintou, avaliou. Adoro. Tem uma amiga minha, super amiga, que fala trintou, avaliou, trintou, avaliou, trintou, avaliou. Tá bom. Rolou. Gostei da frase. Então, também não vou contra. Entendeu? Então, não tenho opinião. Eu vou fazer agora PINS, eu não tenho opinião. E aí, eu queria dizer uma coisa. Eu vou encerrar essa live, mas eu quero saber antes de vocês quem ficou aí, quem gostou, quem não gostou, quem curtiu. Porque eu falo, e às vezes não falo nada. Mas dessa vez eu acho que eu falei. Eu acho que isso entra, contagem de folículo ovariano é um tema super atual, tá? É um tema que era restrito ao povo da FIV e agora entrou no nosso mundo. E isso tem que estar, de certa forma, na vida de todo radiologista. Você tem que saber. Você tem que ter pelo menos esse basiquinho que eu dei para vocês aqui de meia hora. Escutou isso aí? Muito obrigada! Escutou isso que eu tive para falar? Guarda e usa. Vai usando um pouquinho sabe, no seu dia a dia. E aí eu queria dizer o seguinte, é óbvio que eu não ia passar uma hora aqui toda assim e não ia falar do transformando. Afinal, o jeito que eu falo aqui é o jeito que eu falo do transformando. Eu peguei tudo isso que eu falo. Uma medida do folículo ou média. Aí a gente usa a resposta do mundo da FIV, olha só. É fácil de gravar, porque existe o mundo da FIV e o mundo da vida, tá? Da ginecologia. No mundo da FIV, 2 medidas. E faz a média. Por quê? Porque dependendo da estimulação, dependendo da corte folicular que você vai ter... Se você tem uma corte mais heterogênea e uma corte mais homogênea, a medicação que você usa é diferente, tá? O tempo que você entra é diferente também. Eu não sei, mas eu não sei o que você faz. Você faz isso, você faz aquilo, porque é demais. Eu nunca FIVei ninguém, tá? Nunca estimulei ninguém. Eu sou radiologista. Mas no mundo da FIV você faz isso. No mundo da FIV você faz isso. No mundo da gineco, você faz uma medidinha, tá? E não precisa botar uma por uma, 2, 3, 4, 5, 6. Você faz um olhômetro lá e tá de 2 a 10, você conta como um folículo, tá? Se você for fazer FIV, se a paciente estiver em estimulação ovariana, aí você conta das 2 medidas. Mas então eu queria falar para vocês que essa didática, essa energia, esse jeitão e muito mais coisas, inclusive este artigo, que é um artigo de acesso livre, então não tem problema de direito autoral, todos eles estão no transformando. Transformando é uma analogia que eu fiz, porque é transformando, entendeu? Formando pessoas em transvaginal. É o meu método, tá? Que é o jeito que eu faço exame. Eu peguei o jeito que eu faço exame, do jeito que eu penso, exatamente do jeito que eu penso, do jeito que eu faço, do jeito que eu oriento os pacientes. Botei tudo numa plataforma, de um jeito super didático, onde você tem módulos, assim, 4 módulos bem interessantes, onde você começa do zero, se você é totalmente zerado. Você tem um pouco de repetição de fundamento, se você já tem alguma noção de ultrassom, e você vai partindo para módulos mais avançados. Eu fiz isso pensando na minha trajetória no tênis, que eu comecei crua. Eu falei, o que eu fiz para chegar no que eu sou? Não sou profissional, é óbvio. Mas eu já ganhei os torneiozinhos aqui da minha região. Essa é a ideia, que vocês ganhem os torneios da região de vocês. Então, quem quiser, link na bio, tá lá o curso, dá uma olhada no método, eu acho joia. Eu sou suspeita, eu acho joia. Mas dá uma olhada lá. E a ideia é que transforme também a visão de vocês sobre o ultrassom transvaginal. E é isso, quem gostou. Tô feliz da vida, que teve um monte de gente hoje. Gente, e assim, uau, vocês estão assim querendo live da Karina? Como assim? Fiquei feliz. Obrigada por todo mundo por ter participado, por ter brincado. E até a próxima.